Então, tem esse mangá muito bom chamado Berserk. É uma obra de fantasia de autoria de Kentaro Miura e ela conta a história do espadachim chamado Guts. Eu queria falar mais nessa introdução, porém é difícil de descrever de uma forma curta sobre o que realmente Berserk se trata. É sobre o Guts? É, mas tem tanta coisa além. Podemos dizer que Berserk é sobre os sonhos e os sacrifícios que temos que fazer para alcançá-los, ou sobre continuar em frente mesmo se tudo for perdido, ou até sobre o remorso das ações passadas. Ou talvez eu seja o único que veja isso e você que está assistindo tem um entendimento completamente diferente do que a obra se trata. Eu não acho exagero dizer que é um dos melhores mangás já feitos. Óbvio que a obra não é perfeita, mas chega muito, muito perto de ser. Eu podia continuar falando do mangá por horas, mas esse vídeo não é sobre ele, o assunto na verdade é o anime. A série é uma adaptação do arco da Era de Ouro, que conta a ascensão e queda do Bando do Falcão, o grupo de mercenários que o Guts acaba entrando. Eu gosto de tudo no anime, desde o design dos personagens até a trilha sonora fantástica, que possui várias músicas icônicas que conseguem capturar o sentimento da cena perfeitamente. Não, o vídeo não é sobre essa adaptação, na verdade é sobre o anime de 2016. Se você é fã de Berserk, você provavelmente despreza essa adaptação, seja pela animação inconsistente ou pelas péssimas escolhas de efeitos sonoros. Porém, ainda fica a dúvida: o anime é realmente tão ruim quanto falam que é? E o que aconteceu durante a produção? É isso o que vamos descobrir. Logo de cara eu já vou dizer que o anime de 2016 não é tão ruim assim. Eu gosto de algumas coisas dele, mas não tem como negar que tem muito que podia melhorar, começando pela animação. Não tem nada de errado com animes em CGI, e eu não me irrito se misturarem animação tradicional com 3D. Se for bem feito, fica bem difícil de notar. Infelizmente, esse não é o caso de Berserk 2016. Tem muitas partes onde os personagens parecem uma cutscene de Play 2. A sincronização labial é estranha e não encaixa nada com a fala dos personagens, o que me lembra um pouco as dublagens daqueles filmes de Kung Fu antigos. É melhor você ficar na sua, porque eu é que mando aqui, ô benzinho. E você manda em quem, ô filhote de Cruz Credo? No grande povo do Mamilo Preto? Outros momentos de qualidade duvidosa são as partes que aparecem muitos personagens secundários na tela. Eles repetem os mesmos modelos um do lado do outro, como se tivessem apertado Ctrl+C, Ctrl+V, e fica muito engraçado porque parece que os personagens são clones. O foda é que teve uma temporada de continuação que veio em 2017 e ela tem esses mesmos problemas, até mesmo no Blu-ray, que era pra ser a melhor versão do anime, e não é novidade os estúdios cagarem uma temporada na TV e depois consertarem os erros na versão de Blu-ray. Isso já aconteceu com uma penca de anime, inclusive com JoJo. Eu acho essa prática questionável. O meu lado cínico diz que quando isso acontece é porque o estúdio apressou a produção ao custo da qualidade. Porém, eu quero acreditar que é por descuido mesmo. Não é possível que alguém assistiu essa cena e aprovou ela para passar na TV. Pior ainda é que na maioria das vezes a versão do anime que chega nas plataformas de streaming não é a do Blu-ray, daí os fãs têm que assistir a versão original. Em compensação, as cenas de luta têm a melhor animação da série. Muitos dos movimentos são bem fluidos e dá para perceber o peso da espada do Guts. E falando na Dragon Slayer, eu não podia deixar de falar sobre o clang. Esse maldito efeito sonoro devia ser motivo de piada. Ele não só é todo estourado, até quase parecer um meme, como ele se repete demais no decorrer do anime. É o mesmo efeito, copiado e colado. Ele não muda com a força do ataque do Guts ou com o inimigo que ele tá cortando. Eu até fiz uma compilação das vezes que ele se repete. Se liga. Tem algumas vezes que eles colocam outro efeito e encaixa muito melhor e não me tira a imersão da cena. O foda é que todos os outros sons de batalha são adequados e o único que destaca assim é esse, que mais parece uma frigideira gigante. Já que eles fizeram os filmes adaptando a Era de Ouro, eu achei que o anime iria continuar com o arco das Crianças Perdidas.
mas por algum motivo eles cortaram esse arco e pularam direto pra Torre da Convicção. É bem óbvio que o motivo pra isso é que eles provavelmente não queriam adaptar o arco que morre um monte de crianças e queriam já trazer de uma vez os outros personagens recorrentes da adaptação, tipo a Farnese, o Sérpico, o Griffith, o Isidro, que inclusive é introduzido junto com o Puck. Tem também algumas adições desnecessárias, tipo quando deram uma história pro cara que tinha atacado o Guts na casa do Godo, como se precisasse disso, era só mostrar ele farejando o rastro dele depois do eclipse, mas não tem motivo para incluir isso nesse ponto da história. Essas mudanças são ruins, principalmente em comparação com os filmes, que também fizeram vários cortes na história e ajustes, mas de uma forma que não mexem muito com a ordem dos eventos, e sem incluir nada desnecessário. A trilha sonora de ambos os animes é incrível, as músicas encaixam com as cenas de um jeito imperceptível. Essas trilhas foram compostas pelo mesmo cara, o Suzumu Hirasawa, que também fez a OST do anime de 97 e dos filmes. Além disso, eu percebi que algumas trilhas dos filmes foram reutilizadas no anime. E falando em trilha sonora, tanto a abertura da temporada de 2016 quanto a de 2017 são excelentes, e as letras têm muito a ver com a história e os temas de Berserk. Em conclusão, esses dois animes são muito mais ou menos. A trilha sonora e a história é que carregam eles, e eu não consigo entender algumas das escolhas da equipe de produção. É uma pena que Berserk nunca teve uma adaptação fiel que cobrisse o mangá inteiro. Alguns arcos do mangá, como a luta com os Cavaleiros Cães Negros, nunca foram animados, e eu garanto que muita gente que só assistiu o anime nem conhece essa luta. Mas será que tem um motivo para o resultado final ser medíocre assim? O que aconteceu por trás das cenas? Agora eu vou falar sobre o que aconteceu durante a produção do anime, e talvez isso mude um pouco a sua opinião sobre essa adaptação. Vamos voltar para setembro de 2010, quando o volume 35 de Berserk havia lançado e junto com ele veio um anúncio na capa sobre um novo anime da série que estava em produção. Esse anime eventualmente se tornou a trilogia que adapta a Era de Ouro. O projeto foi animado pelo estúdio 4C, 4 Celsius, acho que é assim que se pronuncia. Os filmes acabaram sendo lançados entre 2012 e 2013 e no geral tiveram uma boa recepção. E aí em 2015 alguém decidiu continuar a história de onde os filmes pararam, porém trocaram de estúdio. A série ficou nas mãos de dois estúdios. O estúdio Gemba, que tinha especialização em CG e já trabalhou em vários projetos, mas nunca foi o estúdio principal de nenhum anime. Ele fazia mais tipo cenas em 3D aqui e ali. E o outro estúdio era o Milipense, que já tinha animado outras séries por inteiro, porém eram comédias slice of life, que obviamente tem tudo a ver com um tom alegre e descontraído de Berserk. Eu tenho que admitir que isso é melhor do que se os estúdios tivessem nenhuma experiência, mas levanta preocupações. Porém, na equipe tinham pessoas bem talentosas, como o diretor Shin Itagaki, que trabalhou numa penca de animes como Fullmetal Alchemist, Pac, Gurren Lagann, Hellsing, Inuyasha e Devil May Cry, só para citar alguns. O escritor do roteiro foi o Makoto Fukami, que escreveu um monte de episódios de Psycho Pass e eventualmente aquele filme de Resident Evil da Netflix. Os designs dos personagens ficaram por conta do Hisashi Abe, que além de Psycho Pass, trabalhou no anime do Wolverine e também em Clamp in Wonderland 2. Até o próprio Miura foi contratado para participar da equipe como supervisor executivo, que é o cara encarregado de verificar se tá tudo em ordem. E a equipe é o único motivo que eu consigo imaginar para eles darem a licença do anime para dois estúdios com tão pouca experiência. Uma outra dúvida que eu tinha era: por que escolheram 3D? E a resposta é: porque foi uma escolha do diretor. Shin Itagaki achava que o único jeito de animar o mangá do Miura seria uma combinação de animação 2D e 3D, assim como fizeram nos filmes. E isso faz sentido vendo pelo ângulo de produção. Olha só, para fazer um anime, tem um orçamento e um cronograma que devem ser respeitados. O problema é, ser fiel à arte do Miura iria ser caro e consumir muito tempo. Imagina só ter que desenhar cada pessoa de armadura numa cena de batalha e ter que animar cada um voando quando Guts corta eles no meio. Por isso, em algumas cenas faz mais sentido ter um modelo de personagem de armadura e só copiar e colar ele para ter quantos personagens quiser. E já que tem exércitos que usam a mesma armadura, o espectador não ia perceber os clones na tela. Ou pelo menos esse era o plano.
Durante os primeiros estágios da produção do anime, a equipe perdeu alguns meses discutindo a arte e a animação, e depois, quando chegou a hora de fazer um trailer, eles ainda não tinham decidido como seria o estilo da série. O diretor e a equipe só entraram num acordo de como o projeto deveria ser animado depois de lançar o trailer, e ainda assim eles descartaram os modelos 3D que eles já tinham prontos para começar do zero. E quando começaram a fazer os modelos em 3D novamente, eles eram tão pesados que sobrecarregavam o programa de animação, por isso eles tiveram que diminuir um pouco os detalhes. Para tentar agilizar o processo de animação e poupar tempo, a equipe criou ferramentas de animação que automaticamente incorporam essas linhas de sombreamento nos modelos. Porém, tinha vezes que isso não funcionava direito e os animadores eram obrigados a desenhar tudo manualmente. E após todos esses obstáculos, Berserk só começou a ser animado em março de 2016. Tenha em mente que a estreia estava marcada para julho do mesmo ano. Eles fizeram o anime todo em 4 meses. Mais cedo eu disse que achava que o estúdio apressou tudo, e é verdade, ele apressou mesmo. Mas não pelos motivos que eu pensava, não foi por ganância, é só que eles superestimaram a escala do projeto e não conseguiram se organizar. E o resultado disso foi... E o fato de que refizeram cenas pro Blu-ray, mesmo com as críticas pesadas que o anime recebeu, mostra que apesar das cagadas que eles fizeram, a equipe se importava com a qualidade do trabalho deles o suficiente para corrigir algumas coisas. Como eu disse na introdução, Berserk é uma obra muito importante para mim, e eu acho que é o mesmo para a equipe de produção do anime. Afinal, eles gastaram meses só discutindo qual seria o estilo ideal para animar tudo, e ainda assim, depois de todos os problemas, eles ainda voltaram e animaram uma segunda temporada. E isso mostra que eles têm muita paixão e dedicação pelo trabalho deles e pela obra do Miura. É injusto que na época que o anime lançou, todo mundo tenha exagerado a reação sem pesquisar mais a fundo sobre o que aconteceu. Mas se bem que isso é o que a internet sempre faz quando surge um alvo novo. No fim do dia, tanto a temporada de 2016 quanto a de 2017 não alcançaram o potencial que tinham, e apesar dos esforços dos animadores, dubladores e editores, vão ficar sempre marcadas como sendo aquelas temporadas que são mais ou menos, ou até ruins. Quem sabe um dia Berserk ganhe outra adaptação que consiga capturar o traço da obra com exatidão, que tenha uma boa trilha sonora, que seja bem animada, e acima de tudo que tenha menos